Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chegou o dia de falarmos sobre PRIO 3, né? A gente observar aqui, ela já subiu só em 2023 aproximadamente 50%, né? Contra cerca de 12% do nosso IBOV. E a diferença ainda fica maior quando a gente coloca, por exemplo, o barril Brent de petróleo, que é o comparativo de preço, né, que utiliza aqui, pegar Brent com T, né, colocar na mesma escala. Quando a gente observa aqui, mesmo o barril Brent, né, ele subiu aqui cerca de 14% contra 50% da PRIO, né, PRIO 3. Outra coisa que a gente vai observar aqui também, voltando aqui o aspecto, é em relação ao que o próprio Barsi diz, né? Eu tenho feito aqui uma série de análise de ações falando sobre uma tese que tem se mostrado verídica do Barsi, que é a relação de aluguel das ações sobre o preço de cotação. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática, além de mostrar também o que os controladores da própria Prio 3 têm feito, né, com as suas ações. Será que eles estão se desfazendo ou mantendo? Tudo isso eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje e também alguns pontos interessantes desta empresa. Então, bora lá acompanhar. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: se você observar algumas notícias recentes, né, a gente até pode perceber que a Prio está meio que no hype aí, né? Vem falando, por exemplo, tanto a questão sobre o aumento de preço do petróleo, quanto também algumas casas dando recomendação para o próprio ativo, falando também sobre algumas teses de investimento, enfim, a gente até pode observar que ela está valorizando mais do que o próprio barril de petróleo no ano, né? Então, sem dúvida, tem bastante pontos interessantes. Interessante também observar que a Prio 3 ela não paga dividendos. É uma coisa importante para se observar aqueles que querem renda passiva através dos ganhos, dos rendimentos. Embora ela tenha aumentado aqui os 50% que a gente havia demonstrado, ela não paga seus dividendos, né? Na verdade, ela reinveste todo o seu valor. Uma pequena análise aqui dos seus números, a gente pode observar que ela possui um ROI extremamente atrativo, 34%, crescimento de receita 64% e de lucro, pessoal, 136%. Opera numa margem líquida de 46%. Parte de endividamento aqui também está tranquilo, 1,52, dívida líquida sobre EBITDA, o máximo até 3, razoável, e a dívida líquida pelo patrimônio líquido pode ser no máximo até 1, está 0,85. Então, desse primeiro ponto de vista de valuation, ela está bem tranquila, ok? Até andei dando uma olhada, né? O que faz ela ser uma empresa assim tão sólida do aspecto de petróleo, né? Ela é um pouco diferente da Petrobras, né? Se a gente observar aqui um pouco sobre o seu como que ela trabalha, né, na sua produção, a Petrobras, ela, por exemplo, ela é líder em exploração de águas ultraprofundas. Então, ela faz lá a prospecção e exploração, né? E também a produção. Quando a gente fala aqui da Prio 3, a gente pode observar que ela gera valor em campos já produtores e também pega um desses campos, ou seja, o poço já está lá feito, ela faz a redução de custo e a revitalização através de aumento de tecnologia. Então, ou seja, ela já pega uma estrutura meio que pronta e ela faz ali o aumento tecnológico, diminuição de custo e aumento de produção. Se você não conhece poço de petróleo, o que é um poço de petróleo? Ele é basicamente um ativo financeiro que a empresa tem lá no leito marítimo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, olha, mostrar aqui para vocês o que é um poço, né? Aqui você pode ter tanto uma plataforma flutuante quanto um navio. No caso aqui um navio. Todos esses tubos aqui são os, vamos chamar de tubos, né? Que tem o papel de transportar o petróleo. E o poço são esses caras aqui, olha. Se você observar, cada poço desse, você precisa de uma empresa que faça a prospecção, ou seja, saber se tem petróleo lá, depois que faça a perfuração e depois eles vão cementar aqui o poço para que possa colocar uma cabeça de poço. Até artificialmente é chamado de árvore de Natal, e a partir aqui do momento que você tem um poço já acoplado, né, clampeado, você começa a exploração. Isso daqui vira um ativo da empresa. Um poço pode durar até 35 anos produzindo petróleo ali, ok? Então, o que a Prio 3 faz? Ela basicamente pega esses poços já desenvolvidos, ela pode melhorar tecnologias, reduzir custos e aumentar a produção. Então, ela já trabalha em poços aqui, talvez a gente possa chamar de poços maduros, né? Não tem que necessariamente gastar tanta grana assim no trabalho de prospecção
também de exploração e perfuração, ok? E é bem interessante isso, né, que ela tem várias técnicas, né, e tecnologias, bastante capilaridade no desenvolvimento desses caras aqui, para que possa trazer petróleo para a superfície. E também, né, tem diferentes campos para explorar, né? Ela tem várias concessões aí, se é que a gente pode chamar assim, de vários campos de exploração, né? Então, parte de petróleo, ela vai ter aí para produzir a rodo, né? Então a gente pode até ver aqui, olha, Campo de Frade atualmente produz cerca de 50 mil barris por dia. 160% mais do que quando a Prio assumiu a operação em 2019, tá vendo? Ela revitaliza, ela traz tecnologia, aumenta a produção, diminuindo custos, né? Para poder tirar o petróleo do fundo do mar. Muito interessante aqui, por isso que ela vem tendo excelentes margens e é um excelente case. Ah, pessoal, se você achar que merece um like o vídeo até aqui, de tudo que eu mostrei, por favor, deixe seu like e também se inscreva no canal, ok? Mas vamos falar aqui um pouco do aspecto do aluguel das ações, que é uma coisa que eu tenho chamado a atenção de vocês. Uma ferramenta que eu uso aqui é o próprio InvestSite, e eu recomendo que vocês façam sempre essa análise para entender a questão do preço no médio prazo, tá? Então você vai fazer assim, ó, Prio 3. Pega aqui o ticker da ação, você vai ter todos os dados da empresa, até falando aqui que nos últimos 4 anos ela deu de retorno 1.300%, nos últimos 5 anos ela deu 2.000% de retorno, pois é. Alguns índices que ela participa, tanto é que eu nem comparei ela aqui na Small, porque ela já está integrada no índice do Ibovespa, tá? Muito bem. O que a gente quer é o seguinte, duas coisas. Primeiro, o controle acionário, saber se os seus controladores estão comprando mais, mantendo ou desfazendo as suas ações. Isso pode ser um indicativo para nós, até porque a gente não quer entrar em nenhuma barca furada. E depois, a questão do aluguel das ações. Saber se está aumentando a quantidade de ações alugadas, que pode influenciar diretamente no preço. O Barça ele tem batido nessa tecla. Você pode pausar esse vídeo e procurar aí, sei lá, Barsi no PrimoCast, ele fala assim, sabe qual que é o novo indicador de preço do mercado? Ele pergunta, né? A pessoa pensa que é lucro, né? Lucro era antigamente, mas hoje é aluguel das ações, a taxa de aluguel destas ações. Eu vou explicar aqui o porquê disso, né? Vou pegar até minha luzinha mágica. Por que que hoje os aluguéis de ações têm influenciado no preço? Basicamente pelo seguinte fato, né? O que que é, ou o que que são, né? Compra e venda de ações. Nada mais é do que um recinto, onde você tem aqui de um lado compra e de outro lado você tem venda. E essas duas forças se degladeiam, ok? Então, fato conhecido. A partir do momento que você tem um equilíbrio entre essas duas forças, você tem estabilidade no preço, concorda? Então, você tem lá o preço estável. A partir do momento que no book aqui de oferta você tem a quantidade de venda tal qual seja a quantidade de compra, quando você olha lá no seu book, se as duas condições aqui estão em perfeito equilíbrio, então você tem estabilidade no preço. Quando você tem uma quantidade, agora aqui entra no ponto, né, de ações alugadas, uma quantidade muito grande de ações alugadas, vou colocar um maisinho aqui. Ó. O que acontece? Essas ações alugadas, elas entram numa condição chamada de venda a descoberto. Você aluga, a pessoa vende para recomprar num outro momento no final do contrato. Essa venda a descoberto, VD aqui, venda a descoberto, é uma operação no mercado também chamada de short. É uma operação de venda. Então ela joga todas essas ações alugadas aqui, para cá, ó, na parte de venda. Então você aumenta a quantidade de vendas lá no book. O que acontece em qualquer tipo de economia, pessoal, quando você tem mais venda do que compra? Você tem um desequilíbrio no preço. Se você tem uma ordem aqui de venda maior, isso daqui causa uma defasagem no preço. Ok? Faz com que as ações caminhem cada vez mais para baixo. Gera uma força vendedora muito grande, porque você tem muita oferta e pouca demanda. Por isso que o Barsi ele fala assim, olha, aluguéis de ação, quando tem muita ação alugada, ela gera uma discrepância de preço real da ação. Na verdade, o preço real da ação seria isso daqui, ó. Essa arena aqui seria. Só que conforme vai aumentando a quantidade de ações alugadas, elas vêm tudo para cá e gera essa defasagem enorme, desequilibrando o preço e o valor do ativo. Ok? Certo? Mas já que o mercado nos oferece esse mecanismo, para quem pensa em longo prazo, é uma boa. Aproveitar sempre, torcer para que tenha cada vez mais aluguéis, porque daí você vai comprando cada vez mais barato, né? Ações cada vez mais baratas, que é o que a gente quer, ok? Mas isso é bom se atentar, principalmente em momentos de entrada no médio prazo, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa tela e vamos ver aqui primeiro o controle acionário.
ver o que os principais controladores estão fazendo. E aqui até me surpreendi. Olha só quem que tem o controle acionário, a BlackRock. Dizem aí que é a dona do mundo, né? Então a BlackRock tem grande participação. A Vent, um grupo estrangeiro, e BlackRock também. Vamos ver o que esses dois controladores estão fazendo. Então, lá, a Vent, vamos ver o seu histórico de participação. Hoje ela possui cerca de 5%, né? Conforme a gente pode observar aqui, possui 5%. Vamos ver o que ela fez aqui ao longo dos períodos, né? Veja que desde 2022, um ano mais ou menos atrás, ela não tem feito grandes movimentações. Pelo contrário, 5,67, 5,15 e agora aumentou para 5,94. Aumentou a sua participação. É que também PetroRio tem muita ação em free flow, tá? Então tem pouco na mão dos controladores. Isso também é bom, né? Tem pouca ação aqui, ó. Tem muito free flow aí, tá bom? Muito bem. Então a gente percebe que o principal controlador não tem se desfeito das suas ações. Segundo, BlackRock, vamos ver o que eles têm feito. Eles também têm participação nos shoppings Iguatemi. Vamos ver aqui na Prio. Eles também tiveram uma entrada recente, o dado está atualizado, 24/5/2023, pegar na quantidade total de ação, olha lá. Eles entraram agora em fevereiro de 23, já com 5%, e mantiveram a sua quantidade total de ação em 5%. Então, ponto positivo aqui para Prio 3, na questão de que seus controladores não estão se desfazendo das suas ações. Mas ainda tem mais dados importantes para a gente observar. Por exemplo, vou vir aqui agora no aluguel das ações. Eu quero saber se os aluguéis estão aumentando ou estão diminuindo. O mercado está exercendo uma força para baixo. Você sempre vem aqui para comparar nesse ponto aqui, tá? Ó, que é porcentagem de ações alugadas, tá? Não é o total, porque se ela aumenta o seu capital social, quantidade de ação, isso daqui vai ficar distorcido. É sempre em porcentagem, trabalhar com número absoluto. E olha que interessante, olha, em 2019 ela chegou a ter aqui quase 8% de ações alugadas, depois ela caiu aqui em 2021 para menos de 1%, chegou a um teto aqui de mais de 10%, o que é perigoso, depois caiu para cerca de 4%, já bateu um teto aqui, né, na crise do petróleo de 14% e agora caiu aqui para aproximadamente 8%, o que ainda é alto. Mas vamos observar aqui o que tem acontecido, né, nesses últimos tempos, aqui mais recente. Por exemplo, ó, ela saiu de uma margem bem alta, ou seja, o mercado estava apostando bem numa queda da Prio, saiu de uma margem de 14%, quase pela metade, chegando a 8% das suas ações alugadas. Só que fato é que ainda existem muitas ações alugadas da Prio, ok? Fato é também que estas ações, como existe uma quantidade muito grande em free flow, as pessoas estão colocando para aluguel. Vamos dar uma olhada quanto que está a taxa de aluguel. Se a gente observar aqui, por exemplo, ó, você também pode vir aqui, ao invés de posições, você pega registro e a gente pode observar que a Prio já teve uma taxa de aluguel muito maior para os seus acionistas. Ó. Em 2020 chegou a pagar 23%, quase 24% só de você deixar as ações alugadas dela, ok? Só que nesses últimos períodos, ó, a taxa não está tão atrativa assim. Olha, hoje está cerca de 0,0 nada praticamente. Então, outra coisa que a gente pode observar é que não há um fator especulativo tão grande sobre os aluguéis das ações da Prio. Outro ponto positivo aí. Agora, uma outra coisa me chamou a atenção, que era a opinião aí de vocês. Olha. Perceba que um fator importantíssimo é a diluição das ações dos seus acionistas, né? Ou seja, participação dela na empresa. E a Prio ela fez um aumento muito grande no período de 2021 para 2023. Olha. Dá uma olhada aqui, olha, nesse salto da quantidade de ação. Ela saiu aqui de mais ou menos 170 milhões de ações e ela emitiu mais do que ela tinha em mercado, cerca de 4, 5 vezes. Ó. Tá vendo aqui? Então, 1, 2, 3, 4 vezes mais. Ela aumentou 4 vezes o seu capital. Então, se você tinha, por exemplo, 1% da empresa, você passou a ter 0,25% da empresa em termos absolutos pela diluição, se é que você não comprou novas ações, né? Então, isso é um fator importante. Porém, nesses últimos anos, desde 2021, olha, no período mais áureo aí da Prio, ela não tem aumentado tanto assim seu capital. Ó. De 878 para 880, agora 887, não vem aumentando tanto assim, pelo menos nos últimos 2 anos. Coisa que não aconteceu aqui na virada, né, de 2020 para 2021. Ela aumentou bastante
a quantidade total de ações aí, diluindo a participação dos seus acionistas. Então, é outra coisa para vocês ficarem bem atentos. Pessoal, gostou do vídeo? Merece um like? Agradeço vocês aí pela atenção e até mais. Tchau, tchau.